Ela é tratada por muitos como inimiga. Sempre tem alguém fazendo uma piadinha daqui, dali. Mas hoje, no dia delas, você vai ver que exemplos de que é possível manter uma convivência amigável e de respeito com a sogra. Nas ruas, sobram manifestações de carinho. Liguei pra ela hoje, todo dia eu tenho que passar lá mesmo, já deu um oi pra ela. Ganhando na Mega Sena, vou dar uma mansão pra minha sogra. Já conversei lá, vou lá em Bagdá negociar uma mansão pra ela. Presente pra ela ou pra você? Não, é pra ela mesmo e pra mim, né? Porque ela vai ficar bem longe. Minha sogra é igual mandioca, é boa só debaixo da terra. Essa brincadeira nas ruas dificilmente chega até as casas. Acredite, não é piada. Muita gente tem motivos para comemorar o Dia da Sogra. Foi através de Silvane que Leandro conheceu Carol há 5 meses. Nós cantávamos no mesmo coral. E isso fez com que eu conhecesse um pouquinho o Leandro. E sabe qual estratégia o genro usou para conquistar a sogra? No Natal ele me prometeu um panetone recheado. Eu estou esperando. Na Páscoa ele me prometeu um ovo recheado. Eu estou esperando. E hoje, pelo meu dia, o dia da sogra também, eu acredito que ele tem alguma surpresa. A resposta a isso veio com uma participação ativa no namoro. Ela é bem comunicativa, conversa com a gente de boa, tranquilo, divide uma sessão de cinema com a gente, que eu adoro. Dá até ciúmes na filha. Às vezes eu chego e falo assim, chega pra lá um pouquinho, tá encostando muito, vai pra lá. Mas falando sério, Carol comemora essa boa convivência. Que eu acho que cabe muito a mim mesmo, né, compartilhar com a minha mãe. Eu acho que não precisa dela ter uma relação desagradável com ele, porque assim, a gente conversa muito, eu e minha mãe somos muito amigas. E desde criança ela dizia assim que queria ter o genro dela como filho, os genros dela como filhos. No caso de Tereza Cristina, a sogra é também vizinha há 16 anos. O que poderia ser uma complicação virou parceria. Essa relação de vizinha é uma coisa saudável, porque ela me ajuda e é uma coisa recíproca. Se a gente precisa de alguma coisa, eu corro lá, me acode aí, vó. E a mesma coisa, quando ela precisa, ela vem aqui e a gente sempre está se ajudando. Estou sempre ajudando no que é possível, com ela, com os meninos, o que ela precisa, se ela vai sair. Né? Então a nossa amizade é de mãe e filha também. Dona Marli completa o café da manhã. A sogra de seu José Randal confessa que no começo do namoro implicava bastante, mas com o tempo acabou conquistada. Ainda mais depois que ele se arriscou para livrá-la de um acidente. Pedi que ele me levasse ao escritório do meu filho e lá as portas eram de vidro, aquele vidro grosso, temperado, né? E quando eu destranquei a porta, ela saiu do trilho, eu passei para dentro do escritório, a porta saiu do trilho e veio. E ia me matar, com certeza, pelo peso, o tamanho dela, né? E ele entrou, correu e segurou com as 2 mãos, fez um galo na testa, porque ela bateu na testa dele e ela foi quebrando aos poucos. E me salvou. E foi, quando ele contou para os colegas, foi assim um momento muito interessante, que eles queriam matar o Randal. Mas você salvou sua sogra? Você teve coragem de fazer isso? Ele falou, não, ela é minha mãe. Isso aí foi muito bom. Herói para a sogra, vilão entre os amigos. Brincadeiras à parte, o que explica esse clima amistoso é o respeito. O respeito entre nós e ambas, né, tanto a minha mãe quanto a mãe da Tereza, o respeito entre elas, entre o nosso relacionamento, porque o casamento não tem 1000 maravilhas, existem vários problemas. E justamente nesses problemas é que há de se ter o respeito e não se intervir muito, porque o casal consegue resolver o problema. Quando começam a intervir muito, aí puxam para um lado, um para o outro, acaba dando problemas que é os chavões que saem por aí sobre a sogra. Mas nem sempre esta relação é assim, tranquila. Muitas vezes é marcada por conflitos e trocas de frases de efeito e alfinetadas. Mas por que isso acontece? Quem vai nos ajudar a entender melhor as causas dos problemas é a psicanalista Ana Patrícia Rosa. Se todo mundo soubesse respeitar, seria assim, né? Como na família do José. Mas e quando é o contrário? Quando fica aquele show de alfinetada, como que faz? Então, a partir do momento que falta o respeito,
Outras situações ficam mais graves. Por exemplo, é natural que exista uma certa disputa, porque afinal de contas, são duas famílias de origem completamente diferentes, que de repente se unem, né? São obrigadas a conviver. Então todas as diferenças vão aparecer e muitas vezes as pessoas se sentem agredidas com as diferenças. Mas é muito importante a gente tentar respeitar a origem do parceiro, porque a origem dele, a família de origem, é a coisa mais preciosa que ele tem, isso não vai mudar nunca. Então, se você observar que está sendo atacada, que está sendo agredida, tenta entender o que está acontecendo. Você está tirando esse filho de perto da mãe? A mãe está sentindo que está perdendo o filho? Então, tentar negociar isso, jamais criticá-lo em público, não criticar o filho também, porque por mais que a sogra fale mal do filho, ela não quer que a esposa fale. Então, são situações, Renata, que precisa de bom senso. E esse bom senso, ele vem da necessidade que você sente de conviver. Porque não tem como, se você rompe, o sofrimento é para a família toda. Ana Patrícia, isso é uma questão assim, de disputa da mesma pessoa. Um amor de mãe e um amor de mulher, no caso aí, né, da sogra. Nessa questão que você disse, significa que devemos ter mais paciência, treinar a paciência? Também, Alex, paciência, tolerância com as diferenças, com as dificuldades do outro, né? Acho que a sogra também é muito importante que ela respeite que aquele filho fez um projeto de independência. Quando ele sai para formar uma própria ela família... não faz por mal, às vezes, a mãe, né? Muitas vezes não é consciente, ela não está ciente do que ela está fazendo. Outras vezes é sim, porque entra nesse clima de rivalidade, de competição. O filho é meu, né? Saiu daqui, da minha barriga. Ou muitas vezes a sogra não acha que aquela escolha que a filha fez é boa o suficiente para a filha que ela criou. Então acaba atingindo o narcisismo. Fere, não, eu criei uma filha bem demais, ela merecia alguém melhor. Muitas vezes ela quer que a filha realize o sonho dela, o projeto que a filha quer, né? Exatamente. Então, o respeito pelo esse movimento de independência que a filha ou o filho fez ao escolher. E se escolheu errado, se escolheu mal, se está sofrendo, não adianta se chegar lá e falar, eu te avisei, eu te avisei. Você tem que tentar ajudar, porque muitas vezes a solução pode ser encontrada nesse convívio. A experiência que uma mãe tem do próprio casamento, que um pai tem do relacionamento, pode ajudar os filhos sim, pode orientar. Então, a noção de que, olha, o melhor é a união. Uma sogra inteligente, ela não vai jogar, vai ficar contra a nora, porque aí o filho vai cada vez mais para o lado da família da mulher. Né? Então, ao invés disso, uma sogra inteligente, ela atrai. Uma nora inteligente, sensata, também vai fazer isso. Para que ela vai entrar, fazer picuinha com a sogra, se para isso ela vai ter que entrar em disputa com o próprio marido? Muitas às vezes, o marido, vamos falar da relação a sogra com a nora, e o homem, como deve ser o papel dele quando existe o conflito, quando existe aquela competição extremamente acirrada, invasão de privacidade mesmo, e esse sujeito, ele fica ali no meio daquele tiroteio, daquele fogo cruzado, como ele deve se comportar? Então, a primeira coisa, eu acho que assim como na educação de filhos, você não deve tomar partido. Você deve, no momento em que está tendo conflito, chama a tua esposa, olha, vamos embora, né? Vamos para casa. E em casa, os dois vão tentar conversar sobre aquilo. Jamais tomar partido, porque se ele tomar partido da mãe, sabe-se lá se ela vai fazer papel de vítima. Ele conversa com a mãe ou não? Também é muito importante, mas nunca na frente um do outro. Ele vai ter uma conversa em separado com a mãe, ele vai mostrar para a mãe onde que aquilo magoa, né? Não acusá-la, mas vai mostrar a ela onde é que aquilo está dando errado. E um lembrete aí, as que não gostam de sogras serão sogras um dia, não é, Ana Patrícia? Também isso, gente, é importante lembrar. Conversamos com a psicanalista Ana Patrícia Rosa. Ana Patrícia, muito obrigada. E daqui a pouco, você bebe muita água, mas qual o limite?